Continuando nossos estudos em mostrar que as matrizes de ordem 2 por 1, com a operação usual da soma e o produto por um escalar entre matrizes ou sobre matrizes, é um espaço vetorial real, nós vamos agora para a propriedade S3, a terceira propriedade da soma. Só para deixar claro, existem 10 propriedades para se verificar que um determinado conjunto com uma soma e um produto por escalar é um espaço vetorial, ok? Em particular, nós estamos falando sobre espaços vetoriais reais, que vai utilizar escalares reais, tudo bem? São 10 propriedades, 5 propriedades da soma, 3 propriedades sobre o produto por escalar e 2 propriedades mistas. Nós estamos na terceira propriedade da soma, que diz o seguinte: se você primeiramente somar U mais V e o resultado somar com a matriz W, é a mesma coisa que se você quiser somar primeiro a matriz V mais W e somar o resultado com U. Isso significa que este conjunto das matrizes de ordem 2 por 1, com essa operação soma, ela é associativa. O que significa, na prática, essa associatividade? Significa que não importa a ordem com que você começa a operar, o resultado não se altera. Aqui eu comecei a operar U mais V, mas isso é igual a eu quiser começar a operar V mais W. Então isso é associatividade. Não importar a ordem com que você começa a sua operação. Então vamos aí fazer essa demonstração. Vamos pegar então a nossa matriz U, né? Vamos primeiramente somar U mais V e o resultado somar com a nossa matriz W, que vamos ter o seguinte resultado. Vamos ter aí quem que é U mais V, né? Vamos então pegar a nossa matriz U, somar com a nossa matriz V, e o resultado vamos somar com a nossa matriz W, tá? Somar com a nossa matriz W. Beleza. O resultado de somar a nossa matriz U com a nossa matriz V é a seguinte. Vai ser x1 mais y1 na linha 1, coluna 1, e vai ser y1 mais y2 na linha 1, na linha 2, coluna 1. Isso, né, somado com nossa matriz W, tá? Isso vai ser somado com nossa matriz W. Fazendo aí esta soma novamente, vamos ter o seguinte resultado. Na linha 1, coluna 1, nós vamos ter x1 mais x2 mais x3. E na linha 2, coluna 1, nós vamos ter y1 mais y2 mais y3. Operação usual entre matrizes. Como esses elementos aqui são todos números reais, tanto na linha 1, coluna 1, quanto na linha 2, coluna 1, você pode fazer a seguinte igualdade. Você pode, né, neste caso, pensar que eu posso juntar x2 mais x3, colocar eles dentro de um parênteses. Como assim? Imagine que eu estou somando x1 mais x2 mais x3 tudo de uma vez só. Como são números reais, eu posso simplesmente somar na minha calculadora quem é x2 mais x3 e o resultado eu somar com x1, tudo bem? Mas aí o que isso vai nos dar como resultado? Vocês vão perceber que isso vai nos dar exatamente a demonstração que nós procuramos, tá? Isto porque, se você imaginar que vai somar x2 mais y2 na linha 1, coluna 1 e y2 mais y3 na linha 2, coluna 1, primeiramente, né, você vai executar essa soma que está entre parênteses, primeiramente, para depois somar com o x1 ou o y1. Isso aí, nas operações de matrizes, dizem o seguinte, tá? Dizem que você pode, então, fazer a soma. Primeiramente, né? Primeiramente, você pode fazer a soma da sua matriz V mais a sua matriz W. Por que você pode fazer isso? Porque observe que o resultado de x2 mais x3 é a mesma coisa que se eu somar, primeiramente, a minha matriz
V com a minha matriz W. Então, é isso que eu tenho como resposta ao momento que eu coloco, né, o indicativo de que x2 mais x3 está entre parênteses, porque isso significa que eu vou executar, primeiramente, esta soma da minha matriz V com a minha matriz W, tá? Deixa eu subir aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse somado x2 mais x3, e a mesma coisa que eu tivesse somado y2 mais y3, ok? Por quê? Porque aqui dentro, né, dessa minha matriz, que foi o resultado da soma, desse caso aqui, vamos colocar aqui, isso aqui é a mesma coisa que eu transformar a minha soma desta forma, aonde primeiramente eu somo x2 mais x3, e aí é onde eu somo também y2 mais y3 primeiramente. Mas como é que eu chego nesse resultado? Basta você pegar a sua matriz U, que nesse caso é x1, y1, e somar com o resultado de U mais V, que é simplesmente x2 mais x3, y2 mais y3. Mas observe o seguinte, observe que isso aqui é exatamente o que nós estamos procurando, tá? É exatamente o que nós estamos procurando. Quem é x1, y1? É U. E quem é x2 mais x3, y2 mais y3? É exatamente V mais W, né? A matriz V mais a matriz W. Em outras palavras, tanto faz você começar a fazer a soma de U mais V ou fazer a soma V mais W. O resultado é simplesmente o mesmo. Então, essa foi a terceira propriedade da soma, que diz que para esta operação a associatividade é ainda válida. Vamos agora para a propriedade S4, a quarta propriedade da soma envolvendo um espaço vetorial.